Quem foi Josué, o conquistador da promessa? A estratégia, a fé e a conquista da terra prometida. O surgimento de um herói nas sombras do Egito. A história de Josué, filho de Num, não começa com o som de trombetas, mas com o barulho de correntes e o suor das olarias do Egito. Para entendermos quem foi esse homem, precisamos voltar à sua linhagem na tribo de Efraim, um povo que carregava a herança de José, o governador. Josué cresceu sob o sol impiedoso de uma dinastia que temia o crescimento dos hebreus. Ele viu de perto a agonia de seu povo e a mão poderosa de Deus se manifestar através das pragas. Enquanto muitos olhavam para Moisés como um libertador distante, o jovem Oséias, seu nome original, olhava para ele como um modelo de vida. Foi Moisés quem mudou seu nome para Josué, que em hebraico significa "O Senhor é salvação". Essa mudança não foi apenas nominal, foi uma profecia de sua missão. Imagine o impacto na mente de um jovem guerreiro ao ver o Mar Vermelho se abrir. Aquele momento não foi apenas um milagre, foi a sua primeira grande aula de estratégia divina. Josué aprendeu que a geografia e os exércitos são meros detalhes quando o Criador do universo dá uma ordem. No deserto, ele não se contentou em ser apenas mais um na multidão. Enquanto o povo murmurava por carne e água, Josué buscava a presença. Ele era o auxiliar que permanecia na tenda mesmo quando Moisés saía, absorvendo a glória de Deus que ainda pairava no ar. O general no vale e o espião no campo. A primeira vez que vemos Josué em ação militar é na batalha contra Amaleque, em Refidim. Enquanto Moisés subia ao topo do monte com o cajado erguido, Josué descia ao vale com a espada na mão. Esse contraste é fundamental para a sua história. A vitória é conquistada por quem ora e por quem luta em obediência. Josué não questionou a tática, ele simplesmente executou. Mais tarde, ele enfrentaria um teste ainda maior, o teste da visão espiritual. Como um dos 12 espiões enviados para reconhecer a terra de Canaã, ele viu exatamente o que os outros viram: gigantes, cidades muradas até o céu e exércitos imponentes. No entanto, onde 10 homens viram derrota, Josué e seu fiel companheiro Calebe viram oportunidade. A análise técnica de Josué não ignorava o perigo. Ele sabia que, humanamente falando, Israel era incapaz de vencer. Mas sua fé era baseada em uma lógica superior. Se Deus prometeu, a terra já nos pertence. Por manter essa convicção contra a fúria de uma nação inteira que queria apedrejá-lo, Josué recebeu a promessa de que seus pés pisariam na terra que ele descreveu como muito boa. Ele foi forjado na paciência de 40 anos de deserto, esperando que uma geração incrédula passasse para que ele pudesse liderar a próxima. A travessia do Jordão e o encontro com o capitão. Com a morte de Moisés no Monte Nebo, o peso da liderança de milhões caiu sobre os ombros de Josué. Imagine a pressão psicológica de substituir o maior legislador da história. É nesse momento de vulnerabilidade que Deus o visita com a ordem que se tornaria seu lema. Não te mandei eu, sê forte e corajoso. A coragem exigida de Josué não era apenas bravura física, mas a coragem de seguir a lei de Deus sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. O primeiro desafio foi o Rio Jordão, que na época da colheita transbordava em todas as suas margens. Diferente de Moisés, que estendeu o cajado, Josué recebeu a ordem de fazer os sacerdotes tocarem a água com os pés. Foi um milagre de passos, não de gestos. Assim que os pés dos sacerdotes que carregavam a arca tocaram o leito, as águas pararam a quilômetros de distância, na cidade de Adã. Israel atravessou em solo seco, e o medo caiu sobre todos os reis de Canaã. Mas antes da primeira batalha, Josué teve um encontro sobrenatural. Perto de Jericó, ele viu um homem com uma espada desembainhada. És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele perguntou. A resposta foi clara. Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Josué prostrou-se. Ele entendeu que não era o general supremo. Ele era apenas o subcomandante de um exército celestial.
O colapso de Jericó e a estratégia do silêncio. Jericó era a fortaleza que bloqueava o acesso ao coração de Canaã. Suas muralhas eram tão largas que casas eram construídas sobre elas. Para qualquer exército, seria necessário um cerco de meses. Mas a estratégia dada a Josué foi uma prova de disciplina e controle emocional. Durante 6 dias, o exército deveria marchar em silêncio absoluto ao redor da cidade, apenas com o som das trombetas dos sacerdotes. Imagine o autocontrole necessário para milhares de guerreiros não dizerem uma palavra enquanto eram observados pelos inimigos do alto dos muros. No 7º dia, após 7 voltas, o grito foi liberado. Aquele grito não foi apenas barulho, foi a manifestação sonora de uma fé que já via a muralha no chão antes mesmo dela cair. O colapso foi total. Jericó caiu não por catapultas, mas pela ressonância da obediência. A partir daí, Josué liderou uma campanha relâmpago que dividiu Canaã ao meio, conquistando o sul e depois o norte. Ele não era apenas um mestre em emboscadas, como vimos na segunda batalha de Ai, mas um mestre em manter a unidade nacional sobre uma visão espiritual clara. Mesmo quando foi enganado pelos gibeonitas, Josué honrou sua palavra, ensinando que o caráter de um líder é tão importante quanto suas vitórias. O sol que parou e o legado de um servo. Um dos momentos mais épicos da história militar de Josué ocorreu na batalha contra os 5 reis amorreus. Ao perceber que precisava de mais tempo para consolidar a vitória, Josué fez uma oração audaciosa diante de todo o exército. Sol, detente em Gibeão. A Bíblia registra que nunca houve um dia como aquele, em que o Senhor ouviu a voz de um homem para alterar o curso dos astros. Essa autoridade não vinha do orgulho, mas da profunda comunhão que ele cultivou desde a tenda de Moisés. Josué envelheceu conquistando, mas nunca se esquecendo que a terra era uma dádiva, não um troféu. Ao final de sua vida, já com 110 anos, ele convocou todas as tribos em Siquém para um último discurso. Ele não falou de suas proezas, mas da fidelidade de Deus desde o tempo de Abraão. Ele colocou o povo diante de uma escolha radical. Josué sabia que o perigo não eram os gigantes externos, mas a idolatria interna. Suas palavras finais selaram seu legado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele morreu e foi sepultado em Timnat-Sera, deixando uma nação que serviu a Deus durante todos os dias de sua vida. Josué nos ensina que o segredo de uma grande conquista não é a força do braço, mas a firmeza do coração em seguir a voz de aquele que nos chamou.